Graças e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. Desde já agradeço a assistência de todos e peço que os irmãos não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no mesmo e compartilhar, a fim de que outras pessoas possam estar juntamente conosco aprendendo mais da Palavra de Deus. E nesta manhã continuaremos falando sobre a inerrância bíblica. No primeiro vídeo eu expliquei aos irmãos de que a Bíblia ela é a Palavra de Deus, a Bíblia é inerrante e, sendo assim, Deus a preservou de toda espécie de erro, de toda espécie de contradição. E também expliquei aos irmãos de que a mesma não fora psicografada. Deus respeitou, vamos utilizar esse termo, Deus respeitou a origem, o lugar, a cultura, a experiência de cada autor. E conversando com um teólogo católico, ele mandou um WhatsApp para mim, fazendo o seguinte questionamento. Primeiro, ele concordou com o que eu falei de que a mesma não fora psicografada, mas ele perguntou para mim se eu creio que se na Bíblia não tem erros no que diz respeito a verdades de fé, mas se ela pode aparecer erros no que diz respeito ao seu corpo. Ou seja, ele até deu meu exemplo, ele falou assim para mim assim, não, mas é porque lá no livro de Gênesis diz de que, no capítulo 1, fala de que a terra era plana, no entanto hoje nós sabemos de que a mesma é redonda. Então a conclusão dele é o seguinte: pode ter erros no que diz respeito à história, geografia, ciência, etc., mas não tem erros no que diz respeito a verdades de fé. Ressurreição corpórea de Jesus, sua morte física pela humanidade, sua concepção no seio da Virgem Maria, aquilo que diz respeito aos demônios, etc. e tal. E eu discordei dessa pessoa, porque nós cremos de que a Bíblia ela não é apenas inerrante no que diz respeito a verdades de fé, mas ela também é inerrante em seu corpo. Ela não tem erros históricos, geográficos, científicos, filosóficos e nem de nenhuma natureza, porque ela é a Palavra de Deus. E no próximo vídeo nós falaremos sobre essa diferença de conter ou ser a Palavra de Deus. Então eu achei interessante aqui, na Bíblia TEB, capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, Jesus fazendo a oração sacerdotal, e em determinado momento Jesus começa a se referir aos seus apóstolos, Jesus começa a orar em favor dos seus apóstolos e depois ele vai começar a orar em favor dos futuros crentes. Mas no verso 17, capítulo 17, Jesus disse, tradução ecumênica da Bíblia: consagra-os pela verdade. A tradução Almeida Corrigida e Fiel, ela tem o termo santifica-os na tua verdade, mas aqui diz na TEB: consagra-os pela verdade, a tua palavra é verdade. E aqui, a nota exegética, eu apenas vou me basear nessa, peço desculpa aos irmãos porque eu não procurei o sentido das palavras no original grego. Mas aqui, consagrar ou santificar um ser é separá-lo do domínio profano para introduzi-lo integralmente, para sempre, na esfera de Deus. E a palavra verdade, a explicação que dá é a seguinte: o instrumento da santificação dos discípulos é a verdade de Deus que se manifesta pelo Verbo encarnado. Ou seja, pela palavra, os discípulos seriam separados do mundo, separados das coisas ruins apresentadas pela natureza pecaminosa
e juntados ao Verbo, porque Jesus lá no início do Evangelho de João, no prólogo de João, afirma que Ele é o Verbo, né? E a partir de então, aderindo à fé, os discípulos se juntariam ao Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E voltando ao vídeo, né, apresentando esta discordância que eu tive deste teólogo católico, nós vemos que esta defesa da inerrância bíblica na sua integridade, ou seja, no seu corpo, ela ocorreu em Chicago, no ano de 1978, em que pastores de algumas denominações protestantes, de várias denominações protestantes, se juntaram e eles fizeram uma declaração, onde afirmavam justamente isso que hoje eu estou aqui afirmando, de que na Bíblia não existe erro de nenhuma natureza. Um dos grandes teólogos que participaram dessa conferência foi Norman Geisler e R.C. Sproul. Norman Geisler faleceu este ano, o Sproul eu creio que tenha falecido há uns 3 anos, em que os mesmos, eles defenderam esta mesma teoria, né? O Sproul até escreve um livrinho que eu tenho vontade de comprar, embora nunca tenha lido, onde ele fala: a Bíblia é a palavra de Deus. E o Geisler, ele tem um livro juntamente com Thomas Ovi, Manual de Dificuldades Bíblicas, onde ele apresenta 700 e 800 passagens polêmicas que apresentam aparentes contradições, e o mesmo visa desfazer essas contradições, melhor dizendo. Ou seja, se a Bíblia, de acordo com o pensamento desses teólogos, que é o nosso pensamento também, se a Bíblia apresentasse uma contradição em qualquer esfera, ela deixaria de ser a palavra de Deus. Por exemplo, vamos dar um pequeno exemplo. Gadara ou Gerasa, né? Mateus apresenta no capítulo 8, a partir do verso 29, de que Jesus libertara 2 possessos em Gadara. Agora já Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1, apresenta que Jesus libertou um possesso em Gerasa. Ou seja, então ali existe uma aparente contradição. Não iremos entrar no detalhe dessa contradição, mas nós sabemos de que existe uma solução para a mesma. Ali não tem contradição. Os evangelhos não apresentam contradições. As contradições dos evangelhos, as contradições das Sagradas Escrituras, elas são aparentes. Porque, repito, se existe uma contradição na Escritura, logo ela deixa de ser a palavra de Deus. E o objetivo dessa conferência de Chicago, ela não foi afirmar de que traduções, como por exemplo, eu tenho várias aqui na minha mesa, CNBB, Almeida Corrigida e Fiel, TEB, etc e tal, que essas traduções das Sagradas Escrituras, elas são inerentes. Então, essas traduções, elas podem ter erro. Elas podem ter erros. Os próprios manuscritos, eles podem ter erro. O que não tem erro é a Sagrada Escritura no seu autógrafo, ou seja, no seu original. Quando Mateus escreveu o seu Evangelho, tudo aquilo que ele falou historicamente, cientificamente, geograficamente, etc., é fidedigno, é verdadeiro. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, a mesma coisa. Quando Malaquias, Isaías e os outros profetas escreveram, a mesma coisa. Eles não tiveram erros de nenhuma natureza. E essa questão da inerrância bíblica difere da infabilidade bíblica, porque infabilidade quer dizer justamente isso que essa pessoa me apresentou. A Bíblia ela é infalível no que diz respeito à verdade de fé, mas não no seu corpo. A inerrância é muito mais do que isso. A Bíblia ela é inerrante, como eu falei, em todas as esferas, geográficas, históricas, filosóficas, etc. Nela não tem erro de nenhuma espécie. Que Deus assim possa nos abençoar e possa fazer com que cresçamos na fé na Bíblia Sagrada, pois a mesma é a palavra de Deus, sem erro de nenhuma natureza. Que Deus nos abençoe. Só na Escritura.